Murilo, o que é que você tem visto aí no mercado imobiliário de Salvador que você gostaria de destacar, assim, algo que chame sua atenção? Na verdade, Zé, eu acho que a gente tem que abranger um pouco mais de Salvador e trazer para a Bahia, né? A Bahia, pós-pandemia, a gente começou a ter uma valorização maior de qualidade de vida, né? Otimização de tempo. E a gente começou a perceber esse mercado imobiliário tendo uma outra conotação. Movimentos que aconteceram em São Paulo e no Rio na década de 90, início dos anos 2000, a gente começou a ter manchas, né, de valorização. Aqui na Bahia eu posso dar um exemplo: Trancoso, Prado Forte, Guarajuba, Corredor da Vitória. Então o mercado imobiliário começou a ter uma disputa por essa fração ideal e o valor do metro quadrado veio valorizando muito. Você acha que vai subir, que tem um movimento de subida? Assim, com certeza o mercado imobiliário está passando por um momento fantástico. Salvador em si, tudo que está se lançando está consumindo, não está gerando estoque. Então essa mancha de valor que está tendo no estado já está começando a refletir dentro da cidade também, né? Então a gente tem Vitória hoje a 39, 42 mil reais o metro quadrado. Imagina. A gente já está lançando hoje em Piatã a 15 mil o metro quadrado, Estela Maris a 15.500 o metro quadrado. Então a certeza é que está acabando o terreno, né? Está deixando de ser um mercado mais de terreno e está se tornando um mercado mais maduro. Sim. Às vezes a gente está tendo que fazer compras de posto de gasolina, de escolas. Então já começa a ter um valor de metro quadrado um pouco mais caro. Para a gente do Biosfera, essa notícia é ótima, porque o patamar de preço nosso, com o que a gente oferece de localização, pertinho ali do metrô, que é um aspecto de qualidade de vida das pessoas que você trouxe aí pós-pandemia também. As pessoas querem o tempo, né? O principal ativo que a gente tem é o tempo. Então, nós estamos falando de um patamar de preço aí a partir de R$ 9.300 o metro. Então, bastante atrativo, tanto para quem quer investir quanto para quem quer morar. Né? Se a gente for observar um comportamento hoje do mercado como um todo, né? A gente vinha até discutindo sobre esse assunto. As pessoas precisam de um ponto de apoio, né? Salvador Sim. tem ainda a capital como uma grande referência, né? Tanto que as pessoas às vezes brincam, né? Quando vai para Salvador, fala, tá indo para Bahia, na verdade tá vindo para a capital, né? Exatamente. E a gente tem essa necessidade de ponto de apoio para escola, faculdade. Todos nós somos do interior. Você estava falando de Conquista agora há pouco, eu nasci em Senhor do Bonfim. Exato. Então, todo mundo, ou a maioria das pessoas que está aqui em Salvador, no final das contas tem uma história, ou ainda tem uma família e tal. Então, esse termo ponto de apoio, era engraçado que a gente ouvia 4, 5 vezes num dia as pessoas falando que estavam buscando um ponto de apoio aqui em Salvador. Perfeito. Né? E se a gente for pensar no Biosfera, né? A 5 minutos da Tancredo Neves, né? Sim. Tão próximo a centros, não só gastronômico, como se a gente for pensar educacional, né? O principal polo educacional infantil está ali na região de Patamares. Então, Sim. a gente está muito próximo também de Patamares. As faculdades. As faculdades também, né? FTC, entre outros, né? A gente não está citando aqui, mas tem várias faculdades. E a gente vem com a valorização da Paralela, Sim. que teve uma grande mudança no setor viário, né, com o metrô. Depois a gente veio com Orlando Gomes, Pinto de Aguiar e a própria requalificação do Imbuí. Sim. E agora a gente está vindo com o poder público requalificando a Orla, o que leva a toda a valorização para aquele destino, né? E tem umas coisas engraçadas sobre o metrô, né? Porque a gente ficou muitos anos com o metrô, que não era um metrô que tinha capilaridade, mas a gente, quando viaja para fora, quando vai até para São Paulo, a gente usa o metrô. Né? Perfeito. Então, eu, quando estou no nosso stand e venho almoçar aqui no Salvador Shopping, a maioria das vezes eu venho de metrô. O tempo de deslocamento é muito menor. Perfeito. Né? Não tem estresse, você dá uma caminhada. Então, para a gente, é uma realidade talvez ainda um pouco distante, porque tem essa história. Mas 500 mil pessoas andam por dia de metrô. Imagina com esse processo do BRT que está se consolidando. Então é uma tendência natural, né? É um olhar para o futuro que já é uma realidade, essa questão de todo mundo querer ganhar um tempo, né? Ter praticidade no uso do tempo. Vou dar um exemplo prático. Hoje eu estou indo para São Paulo, né? Então, assim, meu voo vai ser final da tarde. Eu vou estar na Tancredo Neves em várias reuniões, quer dizer, no centro financeiro. E ao invés de eu pegar meu carro, eu prefiro deixar meu carro e já vou no próprio metrô, já me atualizando.
né, do que eu vou falar em São Paulo, qual vai ser o assunto, assim por diante. Então, não só a questão do tempo, mas também a possibilidade de você estar dentro de um transporte público. Sim. E você estar já engajado com outras coisas, ganhando tempo. O tempo hoje é tudo, né? Então, sim, se você estiver dirigindo, às vezes você não consegue ler uma matéria, né? Sim. Você não consegue se atualizar. Sim. E você estando inserido nesse transporte público com qualidade, sim, você consegue otimizar seu tempo. E essa coisa do uso do tempo também é interessante a gente pensar assim. E o que é que eu faço com o meu tempo que eu ganhei, vamos dizer assim, agora perfeito, que eu não preciso gastar esse tempo perfeito, no transporte? Dentro do prédio, que infraestrutura, porque a concepção do prédio como espaço de convivência mudou, né? Eu lembro que a gente estava discutindo o nome do Biosfera Essence. Por quê? Porque o essencial está dentro do apartamento e a área de convivência do prédio se torna uma grande extensão da sua casa. Então, você tem lá um espaço para a gente aqui que gosta de esporte, futebol, né? Para assistir um jogo de futebol, se eu quiser chamar meus amigos, eu não preciso que todo mundo fique no apartamento. Eu posso chamar todo mundo para lá para o Gourmet de Esporte, ligar a TV e a gente assistir naquele ambiente. Então, o uso do tempo, seja para ir para academia, seja para utilizar para trabalho, para o que for, ele acaba se tornando uma realidade muito mais próxima para quem faz essa opção, né? Perfeito. A gente tem estudos recentes, né, que as pessoas têm relativizado, às vezes até o plano de carreira, sim, em detrimento de qualidade de vida. Perfeito, né? Perfeito. E dentro desse estudo, a gente percebe que os empreendimentos que oferecem um rooftop, que é uma área onde sim, você vai poder conviver com um amigo, ou com sua esposa, ou com a namorada, ou até, às vezes, um ambiente social. Você precisa criar um network, você pode convidar a pessoa, vai para o rooftop, toma um vinho, toma uma cerveja, enfim. Então, esse tempo ele está sendo cada vez mais, além de mensurado para você ganhar o tempo, você também, de que maneira você utiliza o tempo. Uma mudança que veio para ficar no mercado, independente de ser apartamentos mais inteligentes, mais compactos, mas até apartamentos maiores, também são essas máquinas, né, de venda, né? Sim. A conveniência vem para o seu próprio prédio, né? Sim. A gente sabe que a gente comprar no supermercado tem um preço, comprar na feira tem um preço, comprar, às vezes, numa loja de conveniência tem um preço. Então, a gente paga mais caro por essa conveniência. Então, está buscando cada vez mais essa qualidade de vida, de você não precisar sair do seu empreendimento. Sim. Você tem ali a fácil acesso. Então, isso é uma tendência também que veio para ficar. A moradia e esse senso de comunidade, ele faz com que a gente, estando naquele espaço, consiga interagir melhor com os elementos que estão ali, né? Antigamente os apartamentos eram muito grandes e você não tinha muita área de convivência. Se for olhar os prédios mais antigos, né? Aí houve uma transição, uma mudança desse foco para que a gente tivesse mais elementos de espaço de convivência nas áreas comuns, e agora o que a gente vê é isso se integrando à casa, né? Na verdade, se torna uma extensão da sua residência, uma extensão da sua casa. É um espaço que você que tem o pet vai poder ter ali o cuidado, né, com o pet, tanto no Pet Care como no Pet Place. Então, esses espaços, eles se integraram ao conceito de moradia. Não são mais coisas assim totalmente separadas em que você uma hora está num determinado... Não, aquilo ali faz parte do ambiente, né? Você falou de coworking, né? A tendência natural é você quer trabalhar e naquele dia tem condição de trabalhar de casa, você precisa ter um espaço que minimamente te acolha como ambiente Perfeito. De trabalho. Então, essa tendência, essa coisa da praticidade, da mobilidade, esse conjunto, vamos dizer assim, usando um termo popular, o combo, né, de ter praticidade e mobilidade no mesmo espaço, ajudam muito a melhorar a qualidade de vida, né? E uma mudança que a gente tem visto social o convívio na moradia, mas não dentro da sua própria unidade. Isso, exatamente. Você quer um convívio na área comum, né? Sim. Para não perder a privacidade, né? Antigamente era comum, era natural, às vezes apartamento de 200 metros, você ter 2 quartos de empregada, né? Você mobiliar um quarto para visita. Sim. Hoje, a gente não leva a visita para dentro do apartamento em si, né? A gente quer na área social, a gente quer uma boa área social, com luxo, com lazer, com comodidades, mas dentro da sua própria ambiente, né, residencial, você restringe mais. Isso a gente tem notado, é um comportamento nacional, não só de Salvador, né? Então, todas as áreas comuns, com muito mais requinte,
Sim. E a parte interna, muito mais inteligente. Então, você paga por um valor de metro quadrado mais inteligente, né? Você paga pelo espaço que realmente você vai utilizar e a área comum pertence a todos. E aí, você conseguindo pegar essa área comum e dividir o custo pelo valor do condomínio, acaba ficando muito mais racional, né? Por isso que a gente fala que a moradia é muito mais inteligente. E aí, Murilo, eu queria te ouvir um pouco de como é que você enxerga essa racionalidade, né, essa otimização de custos aos olhos do investidor, né? Porque no final das contas a gente tem hoje essa geração mais nova que está chegando para o mercado imobiliário como público consumidor, não necessariamente quer comprar o imóvel, né? Porque pode mudar de emprego, pode mudar de cidade, então tem uma dinâmica aí social acontecendo. Como é que você vê, né? Salvador é uma cidade que a gente sabe que tem uma orla, mas essa mobilidade ela está mais presente em locais como a Avenida Paralela. Como é que você vê o investidor olhando para esse movimento, né? Como é que ele está observando essas mudanças aí? Acho que o portfólio do investidor, primeiro, se a gente for retratar o grande investidor, né? Que a gente sabe que a gente tem várias fatias de investidores. Isso. O grande investidor, ele tem que ter, né, dentro do portfólio dele, alguma coisa em real estate, né? Às vezes em terra, às vezes em terreno, salas, empreendimentos cada vez mais modernos, buscando um condomínio mais barato, com uma previsão de uso maior, né, uma maior ocupação. O pequeno investidor, aquele que está iniciando, o jovem, né, ele quer algo seguro, palpável, né, que não sofra tanta variação assim, porque às vezes ele precisa liquidar o patrimônio dele, enquanto às vezes a gente está exposto na bolsa ou a gente está exposto em algum outro tipo de mercado, que não seja imobiliário, a liquidação é um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Então o mercado imobiliário lhe dá essa segurança, né, de você comprar, historicamente, o imóvel nos 10 primeiros anos, ele tem uma grande valorização, depois ele começa uma correção, né, e às vezes o cliente já passou por esse ciclo, ele já tem essa certeza e ele já foi mordido pelo mercado imobiliário e ele vem e transforma, né? Depois de 10 anos ele muda o portfólio dele, ele entra em empreendimentos mais atualizados, com planejamentos muito mais robustos, né? Se você for imaginar que antigamente a gente vendia uma fração de um Ibis, né, onde a pessoa, ou uma fração de um hotel, onde a pessoa não tinha gestão sobre aquela fração que ele comprava. Então, se o pool desse um retorno de R$300, né, por má gestão, ou às vezes até pelo custo financeiro da operação, ele estava fadado a vender o empreendimento dele, a vender o investimento dele, vezes aquela rentabilidade, exemplo, 70%, 1 vezes 3. Então, hoje, quando você compra um apartamento e você opta em você fazer a sua própria gestão ou botar em uma empresa já com anos de mercado, aí, já com know-how, e você pode botar no pool ou não, é uma opção do investidor, ele se sente muito mais seguro, porque ele pode utilizar também. Aquele empreendimento, ele pode, em uma determinada etapa da vida da pessoa, ser uma rentabilidade e depois servir de uso para um filho ou de uso para... É mais versátil. Então, é uma garantia, né? A gente não consegue utilizar nossas ações. Né? Eu tenho também um pouquinho de investimento no mercado financeiro, eu não consigo utilizar minhas ações. Já no meu apartamento que eu tenho, que está em pool, se não tiver alugado e eu quiser passar meu final de semana ou quiser emprestar para uma mãe, para um filho, para um amigo, com certeza a gente consegue usufruir além dessa segurança do investimento. Tem duas coisas aí que você falou que a gente enxerga bastante no dia a dia, que é o seguinte: esse investidor desmistificado da história de que investir você precisa ser grande, você precisa ter muito dinheiro. Não, né? O investidor que a gente tem observado é aquele que está disposto a investir, no nosso caso, né, os 35% ali até a entrega, né? Depois, com a possibilidade de financiar e botar o imóvel para alugar, esse é um caminho que tem se trilhado. E pessoas que até então não faziam parte, vamos dizer assim, dentro do mercado imobiliário, não eram vistos como investidores. Perfeito. Mas esse pessoal agora está se dando conta que sim, eu posso participar do mercado imobiliário, eu posso ser investidor. E para isso, esse braço, esse apoio, né, de gestão da locação, que é outra realidade, né, o mais famoso é o Airbnb, de locação por temporada, é um caminho sem volta. Né? Fazendo uma analogia extrema, quando o Uber começou e tinha aquela coisa de Uber vai dar certo, não vai dar certo, como é que é?
hoje é uma realidade, ninguém se imagina sem poder usufruir do serviço das plataformas digitais. Então, esse investidor, eu acho que ele passa a olhar para o mercado imobiliário como algo em que ele não precisa dispor 100% do recurso, que é um investimento seguro, e que ele tendo uma empresa que ofereça credibilidade, confiança, né, uma chancela a respeito de como aquilo vai ser gerido, ele está muito mais motivado a participar desse mercado. Eu gosto de voltar um passo atrás, né? A gente teve uma mudança muito importante no mercado imobiliário, foi a lei de distrato, né? Sim. Onde veio regulamentar tanto as obrigações do comprador como do vendedor. Isso acabou fazendo com que o nosso mercado se tornasse muito mais maduro. Então, assim, realmente o que a gente lança, o que a gente vende, vai adiante, né? A lei de distrato, ela veio para poder dar uma robustez melhor para o nosso mercado, uma segurança como um todo. Né? Sim, e aí o seu capital, né? Já que a lei do distrato, né? A lei da incorporação acabou dando essa robustez, a segurança que o seu capital vai estar sendo valorizado, porque o incorporador, antes de lançar, ele faz muito estudo. Sim. Não lança mais de forma empírica, né? A gente brincava que em 2014... houve um boom de lançamento patamar, onde teve terrenos vendidos no Google Earth, né? Então, teve incorporadores que nem da Bahia não eram e olhava patamares próximo à praia e lançou muito na microrregião. Hoje, no mercado, não acontece mais isso, né? Hoje é um mercado muito mais maduro, né? O incorporador, eles se comunicam, né? Eles sabem que eles fazem parte do ecossistema, então evitam lançar muito na microrregião, então obedece a ordem de lançamento. Isso faz com que o capital de quem compra sempre esteja mais susceptível à valorização, né? Sim. Porque se a gente não tem excesso de demanda, logo então não vai ter dumping, não vai ter também uma corrida depois por venda de qualquer jeito. Vocês conseguirem botar um empreendimento igual o Biosfera, completo, com um preço metro quadrado abaixo de R$10.000, é realmente um milagre, né? Sim, quer dizer, a gente buscou com a energia, né? A eficiência era um terreno que já estava contratado há bastante tempo, porque se você fosse trazer esse terreno a valor atual de mercado, muito provavelmente esse valor não conseguia fechar esse valor de R$10.000 metro quadrado. Hoje a gente tem Piatã a 15, o que chancela depois lançar Rio Vermelho a 17. Então, quem está posicionado no Biosfera a 10, a gente está falando de 70% a menos. Sim. Então, é na mesma praça, é na mesma cidade. Sim. E com um padrão de qualidade que eu costumo falar, assim, é o seguinte: a gente tem um histórico de fazer empreendimento de mais alto padrão, né? E também tirar essa coisa de que o estúdio, ou quarto-sala, ou 2 quartos, ele precisa ser perfeito. Um acabamento mais fraquinho, vamos dizer assim, no popular. Não, né? E 2 coisas, Murilo, do que você falou aí de segurança, né? Para o nosso público geral, não é muito conhecido o instrumento de patrimônio de afetação, né? Que é também uma segurança jurídica de para quem está comprando. Para quem está comprando, né? Então, isso é até uma sugestão. Quem vai comprar um imóvel, verifique, porque o patrimônio de afetação, simplificando muito, é a garantia que o dinheiro que você está pagando para aquele vai ficar imóvel para aquela vai SPE. Ficar naquela SPE. E a segunda coisa é assim: os bancos, as instituições financeiras também amadureceram. E para o cliente que está comprando, é muito importante que tenha uma instituição financeira observando, porque ela também vai fazer uma chancela, uma fiscalização daquilo ali. Né? Você, assim, foi muito feliz quando falou na chancela, né? Para quem... A Lopes é uma empresa de 89 anos de mercado, né? Está na Bahia 17. E a gente o tempo todo buscado por incorporadores que querem iniciar, né? Quer entrar na incorporação, né? E uma das primeiras coisas que a gente vai primeiro, a credibilidade, né? Saber quem é a pessoa. E depois a gente fala, se você conseguir chancelar o seu produto com o banco... Perfeito. Você já passa para um outro know-how de credibilidade para quem está comprando. Então, a chancela de um banco, muitas vezes o incorporador ele tem até o recurso para ele estar bancando o empreendimento como um todo. Mas ele sabe que a chancela do banco é uma segurança a mais para quem está comprando, porque o banco, para poder financiar, ele tem uma série de etapas. Então, o crivo é muito, muito forte para você conseguir um financiamento bancário de produção.